Em um pequeno apartamento, com a vista para o pôr do sol urbano, Rafael e Sofia teciam os filos de um futuro que imaginavam ser indestrutível. Jovens, apaixonados e com sonhos grandiosos, eles compartilhavam uma vida simples, mas rica em afeto. Cada pequena conquista, cada obstáculo superado, parecia apenas fortalecer o alicerce de sua união, prometendo uma jornada repleta de felicidade, onde o amor seria a maior de todas as riquezas que poderiam acumular ao longo dos anos. Rafael, um engenheiro com um brilho ambicioso nos olhos, e Sofia, uma designer com a sensibilidade à flor da pele, acreditavam no poder do trabalho e na força da família. Eles se contentavam com as pequenas alegrias diárias, como jantares à luz de vela improvisados e longas caminhadas no parque. A cumplicidade em seus olhares era um testemunho silencioso do compromisso que haviam feito um com o outro, um pacto de amor incondicional que parecia resistir a qualquer intempérie do destino que pudesse surgir. A vida parecia seguir um ritmo perfeito, embalada pelas promessas do amanhã, até que uma oportunidade se apresentou a Rafael. Era um projeto audacioso, uma chance de crescimento financeiro exponencial que poucos teriam a ousadia de recusar. Ele via ali não apenas dinheiro, mas a possibilidade de oferecer a Sofia e à futura família que sonhavam uma vida sem privações, um conforto que até então parecia distante, quase inalcançável, um verdadeiro Eldorado particular. Sofia, embora sentisse um leve frio na espinha com a dimensão do desafio, apoiou Rafael com a lealdade que a caracterizava. Ela confiava em seu julgamento e no valor de seus princípios, acreditando que ele jamais permitiria que o trabalho ofuscasse o que era verdadeiramente importante. Os dois conversaram longamente sobre os prós e contras, sobre os riscos e as recompensas, mas o entusiasmo de Rafael era contagiante, pintando um quadro de prosperidade e segurança para o futuro que tanto almejavam. Contudo, por trás da fachada de uma proposta irrecusável, existia uma sombra, um custo invisível que Rafael ainda não conseguia discernir. A promessa de uma fortuna rápida exigiria mais do que apenas horas extras ou dedicação. Pediria uma parte dele que ele nem sabia que poderia dar. Esta moeda viria com um preço alto. Um preço que lentamente começaria a desestabilizar o equilíbrio perfeito de sua vida, abrindo as primeiras frestas de incerteza em seu paraíso particular. O novo projeto consumia Rafael de corpo e alma. As reuniões se estendiam pela noite, os finais de semana se transformavam em jornadas de trabalho ininterruptas. Inicialmente, Sofia compreendeu, oferecendo seu apoio incondicional e adaptando a rotina do casal. É só por um tempo, ele prometia, com o brilho da ambição ainda ofuscando qualquer pontada de dúvida. Ela acreditava firmemente que aquele esforço seria uma fase passageira, um impulso inicial para uma vida melhor e mais tranquila para ambos. Pequenos luxos começaram a surgir, jantares em restaurantes caros, presentes antes impensáveis, uma viagem de fim de semana improvisada. A moeda parecia realmente abrir portas, cumprindo suas promessas de conforto e status. Rafael sentia-se um vencedor, capaz de prover, de realizar sonhos. No entanto, a cada porta que se abria para o sucesso, outra parecia se fechar, lenta, silenciosamente, no que dizia respeito à proximidade com sua esposa. Sofia, por sua vez, começou a notar as sutis mudanças. As conversas noturnas davam lugar ao cansaço de Rafael. Os abraços apressados substituíam os longos momentos de carinho. Ela sentia a ausência do parceiro não apenas fisicamente, mas emocionalmente, percebendo que os pequenos rituais que antes os conectavam estavam gradualmente desaparecendo. O projeto, que deveria ser um meio para um fim, parecia estar se tornando o próprio fim, consumindo a essência de sua relação com sutileza. O dinheiro, antes um facilitador, transformava-se numa barreira invisível entre eles. As celebrações de pequenas vitórias financeiras não conseguiam preencher o vazio deixado pela falta de tempo juntos, pela ausência de um olhar atento, de um ombro para desabafar. Rafael estava presente,
mas sua mente vagava por planilhas e estratégias, perdendo a conexão com a realidade de seu lar e as emoções de sua amada Sofia, que antes eram sua prioridade máxima e inegável. A promessa de apenas por um tempo se estendia, tornando-se uma rotina de sacrifícios. Sofia começou a questionar se a moeda valia o preço, sentindo que a vida que estavam construindo, embora mais rica materialmente, carecia do calor e da intimidade que sempre os definiram. As primeiras rachaduras começavam a aparecer na base de sua união, e a pergunta: será que estamos trocando o certo pelo duvidoso? Começava a ecoar em seu coração cada vez mais alto. Rafael se justificava. Estou fazendo isso por nós, por nosso futuro. Ele acreditava piamente em suas palavras, convencido de que cada hora extra, cada compromisso familiar perdido era um investimento no bem-estar de Sofia e dos filhos que planejavam ter. Seu raciocínio estava envolto em uma névoa de ambição, onde o sucesso financeiro era sinônimo de felicidade plena, o único caminho para a realização de todos os seus desejos e sonhos mais profundos. Sofia, apesar de entender a lógica por trás de seus argumentos, sentia-se cada vez mais distante. As poucas horas que passavam juntos eram preenchidas com o cansaço dele ou com o planejamento de novos negócios, afastando-os ainda mais da intimidade que outrora era o oxigênio de sua relação. Ela tentava puxá-lo de volta para a realidade de seu lar, lembrando dos pequenos prazeres que os uniam. Mas suas palavras pareciam se perder no turbilhão de seus pensamentos. A complexidade humana de Rafael se revelava. Não era maldade, mas uma cegueira progressiva, uma prioridade distorcida, onde o segurança material ofuscava a riqueza emocional. Ele se tornou um prisioneiro de suas próprias escolhas, sem perceber que o ouro que buscava estava corroendo, lentamente, o pilar mais precioso de sua existência. Sua mente estava tão focada na linha de chegada que ele se esquecia de aproveitar a jornada, ignorando os sinais de alerta que surgiam. Os amigos e familiares começaram a notar a mudança. Os convites para encontros eram recusados por compromissos de trabalho. As conversas se tornavam superficiais, sempre orbitando em torno de cifras e lucros. O Rafael, que ria alto e contava histórias com paixão, estava sumindo, dando lugar a uma versão mais reservada e focada. Um homem que parecia ter perdido a capacidade de relaxar e de simplesmente desfrutar do momento presente. Sofia sentiu o peso dessa transformação. Ela não queria luxo, queria seu Rafael de volta. Queria o parceiro que a ouvia, que ria com ela, que compartilhava os pequenos detalhes do dia a dia. A moeda estava trazendo conforto material, sim, mas a um custo emocional altíssimo, criando um abismo entre eles que parecia crescer a cada dia que passava, alimentado pela ausência e pelas escolhas feitas em nome de um futuro que já não parecia tão brilhante assim. O primeiro grande embate veio no aniversário de casamento. Sofia havia planejado uma noite especial, nostálgica e íntima, buscando reacender a chama que parecia esmaecer. Rafael, entretanto, esqueceu completamente a data, imerso em uma negociação de última hora. A decepção no olhar de Sofia foi um golpe mais duro do que qualquer argumento, uma dor silenciosa que atravessou seu coração e a fez questionar profundamente a direção de sua vida. As discussões tornaram-se mais frequentes, carregadas de mágoa e frustração. "Você só pensa em dinheiro!" ela exclamava com a voz embargada. Ele retrucava: "E você não entende o quanto me esforço para dar uma vida melhor para nós?" O diálogo transformou-se num campo de batalha, onde cada um defendia sua verdade, incapaz de enxergar a perspectiva do outro, criando um abismo de incompreensão que parecia intransponível e doloroso. O conflito genuíno era palpável. Rafael acreditava que estava agindo por amor, provendo segurança, enquanto Sofia sentia-se abandonada, trocada por cifrões e metas inatingíveis. Era um dilema cruel,
onde os dois estavam certos nas suas próprias lógicas, mas completamente desencontrados na essência do que constituía a felicidade do casal. A moeda, que deveria ser um meio, tornava-se o próprio fim, distorcendo os valores que antes os uniam. A casa, antes um santuário de carinho, agora respirava uma tensão quase insuportável. Os risos eram escassos, substituídos por silêncios constrangedores e olhares desviados. O respeito mútuo, que outrora parecia inabalável, começava a se erodir, dando lugar a ressentimentos que se acumulavam, como pedras no caminho de um rio que antes fluía livre e sem qualquer tipo de obstáculo. Sofia começou a se isolar, buscando consolo em si mesma, enquanto Rafael se afundava ainda mais no trabalho. Talvez como uma fuga, talvez como uma maneira de justificar suas escolhas. A distância emocional era cada vez maior. E o casal que um dia sonhou em construir um império de amor via seu castelo desmoronar, tijolo por tijolo, sob o peso de ambições mal direcionadas e de uma prioridade equivocada que custaria caro no futuro. A gota d'água veio no dia em que o filho de um casal de amigos adoeceu gravemente e precisou de apoio urgente. Sofia tentou contatar Rafael, que estava em uma reunião de negócios crucial no exterior. Ele desligou a chamada, priorizando a finalização de um contrato milionário, prometendo retornar depois. O que ele não sabia é que depois seria tarde demais para reparar a ferida que ele estava inconscientemente abrindo no coração de sua esposa. Ao retornar, Rafael encontrou Sofia em lágrimas, não pela situação do amigo, mas pela sua ausência, pela sua escolha. Você preferiu a moeda à humanidade, Rafael. À nossa humanidade. Ela desabafou com a voz embargada pela dor e desilusão. Naquele momento, ele viu a verdadeira extensão do abismo que havia criado, não apenas entre eles, mas também dentro de si, com a vergonha e o arrependimento começando a fugir no peito. A ficha caiu, mas talvez fosse tarde demais. Sofia havia chegado ao seu limite, percebendo que o homem que amava havia se perdido num labirinto de ambição, trocando a essência da sua vida pela ilusão de um sucesso material. A moeda, que Rafael tanto valorizava, havia custado a ele muito mais do que ele poderia imaginar. Assim, com o coração partido e a alma exausta, Sofia tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ela empacotou suas coisas, levando consigo não os luxos que ele havia proporcionado, mas as memórias dos risos, dos abraços e dos sonhos que um dia compartilharam. O apartamento que antes era o ninho de um amor promissor, agora se tornava o palco de um adeus silencioso, com a porta se fechando para um capítulo e abrindo para outro. Se você está se conectando com essa história de amor e sacrifício, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas narrativas emocionantes que preparamos para você. A saída de Sofia deixou um vácuo ensurdecedor no apartamento antes vibrante. Rafael, agora um homem de sucesso financeiro inegável, encontrava-se sozinho em meio a luxos que não lhe traziam alegria. O silêncio da casa era um eco constante de suas escolhas, uma lembrança amarga do que ele havia trocado pela tão cobiçada moeda. Ele havia conquistado o mundo material, mas perdeu o universo que havia construído com sua amada. Nos primeiros meses, ele mergulhou ainda mais no trabalho, uma fuga desesperada da realidade de sua solidão. Mais contratos, mais dinheiro, mais reconhecimento profissional. Mas cada nova conquista vinha acompanhada de uma sensação de vazio ainda maior, um desamparo que nem todo o ouro do mundo poderia preencher. Seu sucesso parecia insípido, sem Sofia para compartilhar as vitórias ou oferecer um ombro nos momentos de fracasso, sem a família para celebrar. Os amigos tentaram se aproximar, mas a barreira que Rafael havia construído em torno de si era impenetrável. Ele evitava a conversa sobre a sua vida pessoal, mudando rapidamente de assunto sempre que o nome de Sofia era mencionado. A vergonha e o arrependimento eram sentimentos que ele guardava a 7 chaves, negando-se a confrontar as consequências reais de suas decisões, preferindo se afundar num trabalho que, paradoxalmente,
o havia levado àquela situação. A resolução honesta de sua história começava a tomar forma. Não houve um final hollywoodiano, sem reviravoltas miraculosas ou reconciliações dramáticas. A vida seguiu seu curso, implacável em suas consequências. Rafael era o exemplo de um homem que tinha tudo, mas que em sua essência não possuía nada que realmente importasse. Apenas a fria e calculista companhia dos seus ganhos financeiros e a solitude. Aquele que antes era um visionário apaixonado, agora se via como um colecionador de bens materiais, um prisioneiro da própria ambição. Ele olhava para as paredes vazias, para os móveis caros, e percebia que a moeda, embora tangível, não podia comprar o calor de um abraço, o consolo de uma palavra ou a simples presença de alguém que o amava incondicionalmente. O peso de suas escolhas era um fardo ainda mais pesado para sua alma. Anos passaram. Rafael continuou sua escalada no mundo dos negócios, tornando-se uma figura de destaque, respeitado por sua astúcia e seu império. Mas a cada novo prêmio, a cada manchete de jornal exaltando seus feitos, havia um eco amargo. A moeda havia se multiplicado, mas a felicidade parecia cada vez mais distante, como uma miragem que ele jamais conseguiria alcançar na sua busca incessante. Sua imagem pública era de um homem inabalável, um titã dos negócios, mas por trás da fachada polida existia um homem marcado pela solidão e por uma profunda melancolia. As poucas tentativas de novos relacionamentos terminavam rapidamente, pois ele carregava consigo um medo subconsciente de repetir os erros do passado, de se perder novamente em ambições que afastavam o verdadeiro valor da vida e das conexões humanas. De vez em quando, em algum café da cidade ou em um parque distante, ele via Sofia com os filhos que nunca teve a chance de chamar de seus. Eles estavam felizes, o brilho nos olhos dela de volta, os risos das crianças preenchendo o ar. Essa visão era um espelho cruel, mostrando-lhe a vida que ele havia trocado pela fria e impessoal moeda, a família que ele havia, por suas próprias mãos, afastado e desfeito. A culpa, antes reprimida, começou a emergir. As madrugadas insones eram preenchidas com memórias do passado, dos momentos simples com Sofia, da promessa de um futuro que ele mesmo destruiu. Ele via o respeito nos olhos de suas crianças por Sofia, a admiração, o amor. Ele percebia que o respeito que ele buscava no mundo dos negócios jamais substituiria o respeito e amor que ele havia jogado fora em nome do dinheiro e do poder. Ele se perguntava se eles se lembravam dele, se ainda havia algum vestígio de carinho, ou apenas a sombra de um pai e marido ausente. A resposta, dolorosa, era que o passado estava escrito e algumas cicatrizes nunca se curam completamente. Ele compreendia que a família, uma vez rompida de forma tão drástica, não poderia ser facilmente reconstruída com dinheiro ou arrependimento. Rafael tentou, por vezes, uma aproximação discreta, enviando presentes, tentando restabelecer um elo. Mas Sofia, com a dignidade de quem reconstruiu a própria vida, sempre manteve a distância respeitosa. Ela não guardava rancor, mas sabia que o que foi quebrado não poderia ser simplesmente colado de volta com dinheiro. O respeito havia sido o primeiro a se perder, e sem ele não havia base para qualquer tentativa de reconciliação. Ele percebeu que o dinheiro, que um dia fora sua maior motivação, agora servia apenas como um lembrete constante de sua falha mais profunda. Sua riqueza era um troféu vazio, sem ninguém para compartilhar o significado de sua vitória. Ele era um rei em seu castelo de ouro, mas um rei sem súditos, sem rainha, sem herdeiros verdadeiros que pudessem desfrutar de sua fortuna e de seu legado, que agora parecia tão vazio. A reflexão valiosa que se impunha a Rafael era cruel em sua clareza. A moeda custou-lhe não apenas sua família, mas seu próprio respeito. O respeito de Sofia, o respeito de seus filhos, mesmo que estes não o tivessem conhecido em profundidade. E o mais doloroso de todos, o respeito por si mesmo, por ter trocado o insubstituível pelo material, o efêmero pelo eterno. Ele se recordava das palavras de Sofia. Você preferiu a moeda à humanidade. Naquele momento, ele não compreendia a profundidade da acusação. Agora, vivendo a consequência de suas escolhas, ele entendia perfeitamente. Ele havia vendido sua alma, sua essência, sua capacidade de amar e ser amado por uma ilusão de poder e segurança que se revelou ser a maior das armadilhas da vida. O homem que um dia sonhou em construir um império de amor e família, terminara sua jornada em um império de concreto e dinheiro,
mas com o coração em ruínas. A história de Rafael e Sofia era um testamento silencioso de que algumas escolhas têm um custo irrevogável, um preço que nenhum sucesso financeiro pode compensar, um lembrete que o valor da vida está nas conexões e não nas conquistas materiais. A história de Rafael serve como um conto sombrio, um espelho para todos nós sobre as prioridades que escolhemos em nossas vidas. Ele obteve o sucesso financeiro que tanto almejava, erguendo o império que muitos invejavam, mas o fez sobre os escombros de sua própria família e do amor que um dia o nutriu. Sua fortuna, vasta e impressionante, não conseguia comprar um único segundo do tempo perdido, nem um fragmento do carinho que ele desperdiçou. Seu legado não era apenas de riqueza material, mas de uma lição dolorosa, a de que algumas escolhas, uma vez feitas, deixam cicatrizes profundas e irreversíveis. Ele era um homem que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada do que realmente importava, pois a verdadeira riqueza de uma vida está nos laços humanos, nas memórias compartilhadas e no amor incondicional que se cultiva a cada dia e não em cifrões. A ausência de sua família em seus momentos de triunfo era um lembrete constante de sua maior derrota. Quem Rafael tinha para compartilhar a alegria de uma nova conquista? Quem o abraçaria em um momento de fraqueza? A resposta era sempre a mesma: ninguém. Ele havia construído um trono, mas não tinha ninguém para sentar a seu lado, transformando suas vitórias em ecos vazios e sem sentido. Ele se tornou um observador de sua própria vida, assistindo de longe a felicidade de Sofia e seus filhos, um cenário que poderia ter sido o dele, mas que foi negado por suas próprias escolhas. O respeito, a admiração, o amor que ele viu nos olhos deles era um tesouro que ele havia perdido e que nenhum dinheiro poderia recuperar, pois o que se perde em valor afetivo raramente se recupera com bens materiais. A moeda havia lhe dado poder e reconhecimento, mas tirou dele a essência da existência humana, a conexão, o pertencimento, a capacidade de amar e ser amado. Sua história é um alerta, um sussurro no vento que nos lembra que a vida é curta demais para trocarmos o que é realmente valioso por algo que pode, facilmente, se desvanecer ou se tornar irrelevante com o tempo, ou com as consequências de nossas ações. A história de Rafael não é apenas sobre a troca de família por dinheiro, mas sobre o desvio de valores que pode corroer a alma. É um espelho que nos convida a questionar nossas próprias prioridades, a refletir sobre o que realmente significa sucesso e qual o custo que estamos dispostos a pagar por ele. O respeito próprio e o afeto de quem amamos são moedas de valor inestimável, não trocáveis por bens materiais. Em sua solidão dourada, Rafael finalmente compreendeu que o tempo é um recurso finito e irrevogável, e que o amor e a presença são os maiores presentes que podemos oferecer. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nos momentos compartilhados, nas risadas, nos abraços apertados, na construção de uma família sólida e cheia de princípios, algo que ele havia negligenciado de forma irremediável. A reflexão valiosa que emerge desta narrativa é uma lembrança pungente da condição humana. Somos seres de conexão. O dinheiro pode comprar conforto e status, mas jamais substituirá o calor de um lar, o sorriso de um filho ou o olhar cúmplice de um parceiro. Rafael aprendeu isso da maneira mais dura, perdendo tudo o que realmente importava em sua busca cega por uma fortuna que se revelou vazia e sem sentido algum. Sua história é um eco que nos adverte. Não permita que a ambição ofusque os valores essenciais da vida. Não troque o amor, o respeito e a família pela moeda, por mais sedutora que ela pareça. As escolhas que fazemos hoje moldam o nosso amanhã, e algumas perdas são irrecuperáveis, deixando um vazio que nenhuma fortuna do mundo pode preencher, nem todo o tempo do mundo pode sanar. Que a história de Rafael sirva como um lembrete para valorizarmos o que é realmente importante, que possamos encontrar o equilíbrio, o propósito e a verdadeira riqueza em nossas vidas antes que seja tarde demais. Se você foi tocado por esta história e deseja ver mais conteúdo que te faça pensar e sentir, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem. Sua opinião é valiosa para nós.